Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora para você que nos assiste pela TV ou no Facebook. Vamos saber o que foi notícia hoje no Maranhão. Preso no Amazonas, homem suspeito da morte de dançarino que aconteceu aqui em São Luís. Número de feminicídio apresenta crescimento de mais de 130% entre os meses de março e abril. A Assembleia Legislativa retoma a sessão presencial e aprova novas matérias com foco na Covid-19. Cresce no Maranhão as viagens do transporte interestadual após liberação do governo do estado. E em tempos de pandemia, o Jornal da Difusora mostra os preparativos em homenagem ao Dia de São João. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja bem-vindo. Em tempos de pandemia da Covid-19, os números mostram que a violência contra a mulher não diminuiu aqui no Maranhão. E para facilitar o registro da agressão, já está à disposição da vítima uma plataforma digital. Onde antes eram realizados os registros de ocorrência, quase nenhum movimento. A pandemia trouxe impactos e muitos dentro dos espaços físicos de denúncia de violência contra a mulher. Por um tempo, a delegacia ficou ainda mais distante devido à crise do coronavírus. Mas isso não impactou na redução de casos. Entre março e abril deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve crescimento de mais de 133% no número de feminicídio. Apesar da retomada gradual dos atendimentos, agora as mulheres podem realizar os boletins de ocorrência e solicitações de medidas protetivas pela internet. As mulheres já estão utilizando a plataforma digital que está disponível para todo o estado do Maranhão. Por enquanto, apenas os crimes sexuais e de violência física não podem ser registrados online. Mais uma estratégia para a mulher denunciar aquela situação de violência doméstica e familiar pela qual passa, às vezes de longa data, e aí a partir dessa possibilidade, dessa alternativa de estender o BO online para a violência doméstica e familiar, ela pode tanto fazer o registro de ocorrência daquela situação, como também ela pode requerer medidas protetivas de urgências eletrônica. Na internet, o usuário vai acessar a delegacia online e lá prestar informações sobre o denunciante, que pode ser a vítima ou outra pessoa, dados da própria vítima e do agressor. No mesmo cadastro aparece ainda a opção de solicitar ou não a medida protetiva de urgência e até o auxílio da Patrulha Maria da Penha. Depois de confirmar a solicitação, ela vai aguardar um e-mail que vai ser encaminhado para o e-mail que ela cadastrou. Dentro de 24 horas, aquela ocorrência ela vai ser validada. No Maranhão, a lei para o registro de ocorrência online tem validade enquanto durar a pandemia. Mas o serviço pode continuar sendo utilizado, já que a medida, principalmente no interior do estado, pode ser mais eficaz para as mulheres. Bom, essa ferramenta aí é para se fazer uso dela, né? E foi preso no estado do Amazonas o homem que é apontado como o autor da morte de um dançarino que aconteceu no início do ano aqui em São Luís. Na época, o corpo da vítima foi achado dentro do quarto, na casa onde ele morava. O suspeito foi preso no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, capital do Amazonas. O homem estava desaparecido desde fevereiro desse ano, depois de ser apontado como um dos envolvidos na morte de um dançarino conhecido como Chechel, aqui na capital maranhense. Um trabalho de parceria nosso com a Delegacia de Homicídios da Amazônia, localizamos a residência onde ele estava morando lá em Manaus. Conseguimos o endereço, conseguimos parentes que ele possuía por lá, E na tarde de ontem, a Polícia de Manaus, Polícia Civil de Manaus, conseguiu efetivar a prisão, já interrogando durante a noite. O Enison Fernandes Miranda, de 33 anos, o Chechel, foi encontrado morto na casa dele em 5 de fevereiro desse ano. A vítima apresentava lesão na cabeça e estava amarrada, segundo os policiais, que também notaram a falta de objetos pessoais e de uma determinada quantia em dinheiro. Em depoimento, o suspeito afirmou que haveria uma segunda pessoa envolvida neste crime. Seria um homem, também de outro estado, e que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima. Foi confirmado durante a noite de ontem, no interrogatório do autor, que essa segunda pessoa também estaria no local no dia do crime. Não, os dois vão ser indiciados. Os dois vão ser indiciados pelo latrocínio, até porque sumiram alguns objetos na casa, na residência. E a intenção deles, na verdade,
foi pegar esses objetos e trocar por substâncias entorpecentes. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa aí seu comentário e interaja com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver que cresce no Maranhão as viagens do transporte interestadual após liberação do governo do estado. E ainda, a Assembleia Legislativa retoma a sessão presencial e aprova novas matérias com foco na Covid-19. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão, e a Assembleia Legislativa do Estado realizou hoje a primeira sessão plenária presencial após o período de suspensão das atividades por conta da pandemia. Logo no acesso ao prédio da Assembleia Legislativa, policiais e seguranças da casa restringiam a entrada de pessoas. Os seguranças utilizando máscaras e com protetores faciais. Foi permitida apenas a entrada de parlamentares, assessores e servidores, todos utilizando máscaras. O acesso ao plenário foi restrito e as sessões vão contar com o número mínimo de servidores necessário para a realização. Os assentos dos parlamentares foram ajustados para garantir o distanciamento entre os deputados. Os deputados que são do chamado grupo de risco, que tem acima de 60 anos e que tem alguma doença crônica, eles têm a oportunidade, nós já aprovamos isso, de participar da sessão de forma remota. 6 deputados ocuparam a tribuna nesta primeira sessão híbrida. Todos lamentaram a morte recente do colega deputado Zé Gentil, vítima da Covid-19. Lamentar a perda do querido amigo Zé Gentil, mas lembrar para ele de que uma frase de Humberto de Campos, que dizia que as flores que emolduram a vida são as flores que emolduram a morte. Então, se jogamos confete e flores nos que se recuperaram também, no enterro de Zé Gentil também teve flores, saudando a entrada dele ao lado de Deus. Apesar de termos perdido, eu pessoalmente, familiares, amigos caríssimos, como foi muito bem dito aqui pelo deputado César Pires, o nosso querido colega que perdemos, que apesar da idade era um homem que transparecia vigor, um homem que em pouco tempo conhecemos, mas passei a admirá-lo. Os debates se concentraram no novo coronavírus. O líder do governo na casa destacou as ações já realizadas para conter o avanço da pandemia no Maranhão. Se hoje a gente está sendo possível fazer essa sessão, é porque a eficiência da política de quarentena foi bem feita. Muitas capitais do país ainda não conseguem reabrir o comércio, não conseguem reabrir todos os serviços essenciais que gostaríamos. Aqui em Maranhão, no estado do Maranhão, principalmente São Luís, é um dos estados que mais faz teste da população. A resolução aprovada pela Assembleia permite apenas a realização de sessões ordinárias e extraordinárias, com o pequeno expediente e a ordem do dia. Sessões especiais e solenes, por enquanto, estão suspensas. O expediente ficou delimitado no horário de 8 da manhã até as 14 horas, portanto, até as 2 horas da tarde. E o acesso permanece restrito. A primeira sessão na Assembleia, após a volta dos trabalhos, durou cerca de 40 minutos. Vamos agora para a região Tocantina. A retomada do transporte interestadual de passageiros já apresenta um crescimento de 70% por conta da pandemia no Maranhão. As viagens foram suspensas por quase um mês. Denilson ainda está em viagem. Vindo da cidade de Cumaru, no Pará, seu destino final será de volta para casa em Santa Luzia do Tide, no Maranhão. Estava no Pará trabalhando, agora estou voltando para casa, ficar mais tranquilo devido a essa situação que está acontecendo devido ao coronavírus. Para Leonardo, que é programador de sistemas, foi bem diferente. Teve que arrumar as malas com urgência para uma viagem para Goiânia. A gente perdeu um parente e assim, se não fosse por isso eu não ia me deslocar da minha cidade para Goiânia, porque com esse período de pandemia a gente sempre tenta evitar, né? Denilson e Leonardo são passageiros que, como os outros, já começam a viajar. As empresas voltam a funcionar de forma gradual e com o cumprimento de diversas medidas de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus. Após acordos com sindicatos e empresários do setor, as viagens devem retornar aos poucos. Por enquanto não está 100% ainda, né? Nós estamos operando aí na média de 70% do que já vinha
deu um aumento, né? Estava em média de 50%, aumentou para 70%. Sobre a lotação aí, a gente está graduando aí, negociando com o cliente com relação à aglomeração. Então, diante das recomendações para a circulação dos ônibus interestaduais, todos os cuidados as empresas estão tomando nesse período de pandemia. Esse carro ele chega de viagem, vai para a garagem, lá é feito a lavagem e a higienização dele. Na chegada aqui também ele possui álcool em gel de acesso aos clientes, então é de acesso a todo mundo, e o uso de máscara, que é obrigatório, né? Indispensável. Estou feliz com sua companhia lá no Facebook, está nos acompanhando, deixando seu comentário, deixa lá o que você está achando aí do nosso jornal e interaja com a gente. Faça como o Bernardo Costa e o Valdir Araújo. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, em tempos de pandemia, a gente vai mostrar para você os preparativos e a homenagem a São João. A gente volta já já. De volta com o Jornal da Difusora, e a educação em tempos de isolamento social no cenário da Covid-19 foi tema de uma webconferência na cidade de Caxias. Veja na reportagem de Raquel Souza. Durante 3 dias, profissionais ligados a várias modalidades da educação discutem sobre problemáticas que envolvem as atividades escolares durante o período de pandemia. A ideia é fazer com que todos eles possam dialogar conosco o próprio projeto, mas também dialogar como trabalhar com a educação infantil, com o ensino fundamental 1 e 2, com a EJA, com a educação inclusiva, diante de um cenário de pandemia e isolamento social. Professora Vilma é gestora de uma creche no bairro Vila Lobão e uma das palestrantes da webconferência. Abordou sobre as estratégias de atividades que envolvem alunos da educação infantil. Vai acontecer gradativamente, nós estamos tomando todas as medidas possíveis. Nesse momento nós já estamos preparando as escolas, né, com acessórios necessários. Teremos um momento de conversa primeiro com os funcionários para lidar com esse aspecto psicológico de cada um, fazer um alinhamento, saber quem pode, quem não pode estar retornando. Nesse primeiro encontro também foram debatidas estratégias de aulas remotas para alunos da educação especial. É preciso haver aí uma conversa entre a coordenação de educação inclusiva no município, os professores, os pais, porque algumas crianças, por exemplo, que tiver algum tipo de condição respiratória, nem poderão voltar nesse primeiro momento junto com as outras. E aí talvez precisarão de um acompanhamento maior. Outros temas serão debatidos na webconferência destinada a professores, gestores e coordenadores da rede pública municipal. Eles podem interagir enviando sugestões e perguntas online. Olha, é importante fazer esse debate, né? Porque professores, escolas e alunos ainda estão se adaptando à questão das aulas online, do ensino online, da escola virtual, né? Nesse tempo todo de pandemia, a gente está se adaptando a muita coisa, inclusive aos estudos. E apesar desse período delicado, a procura por artigos juninos tem crescido aqui em São Luís. Isso porque, além do São João, que é comemorado amanhã, tem mais 2 datas a se comemorar, como os dias de São Pedro e São Marçal. O primeiro compromisso de Seu João nesta terça-feira foi garantir uma tradição que mantém desde os tempos que era criança. Tradição que veio do interior, a gente já tem tradição, todo ano fazer, né? Este ano, a tradição de festejar os santos juninos, colorindo o céu com os fogos, vai ficar restrita às comemorações em casa, já que os arraiais foram suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus. A mudança refletiu diretamente nas vendas do artigo. Nesta loja, o faturamento chegou a cair 80%. Estamos conseguindo recuperar, hoje está em torno de 60% hoje, com véspera de São João. O pessoal está vindo comprar, sim, para queimar os fogos em casa, né? Reunir a família, fazer aquele São João diferenciado, né? O proprietário da loja especializada em fogos afirma que as pessoas estão procurando os artigos mais simples para as festividades em família. O maranhense já aceitou a ideia de que não vai ter arraial, mas nem por isso vai ficar sem festejar o São João. Ronaldo está garantindo estalinhos e bombinhas para a garotada curtir o arraial dentro de casa. Mantendo os cuidados sugeridos aí pela Organização Mundial da Saúde, reunir a família e brincar o São João mesmo que em casa. Mesmo sem os arraiais, as bandeirinhas e as apresentações das brincadeiras, o maranhense vai manter a tradição
despertando a atenção dos santos com fogos e orações. Não está nada de pressinha, botar, não é nem 10 minutos para botar esses 12 foguetes de pressinha. Só para alegrar ele lá em cima e a gente aqui embaixo também saber que ainda está ainda vivo, né? Saber que ainda existe ainda São João, né? Olha, a celebração a São João será toda através das transmissões ao vivo pelas redes sociais. A imagem de São João foi colocada na entrada da igreja. É uma forma de aproximar as pessoas da tradição e de manter esse contato mais próximo com o santo, evitando aglomerações. Dona Miriam veio agradecer por um pedido hoje de toda a humanidade, pela saúde. Nós vamos agradecer. Hoje, se tiver aberta, eu vou. Primeira igreja que tiver aberta hoje, eu vou entrar e vou agradecer. Minha saúde, a saúde de toda a minha família. E quando eu falo assim, eu fico assim até emocionada, por nós ter vencido essa batalha. Neste ano, o São João será diferente, sem a presença dos fiéis lotando a igreja. Mas Dona Helena fez questão de fazer uma visita na véspera do dia 24 de junho, data em que se comemora o dia de São João. Agradecer a saúde, tá? A minha saúde e a saúde de todos, da minha família e dos meus amigos, vizinhos. A programação em comemoração ao festejo de São João teve início no dia 15 deste mês e se estende até esta quarta-feira, dia 24. Por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a maior parte da programação, tanto religiosa quanto cultural, será online, pelo uso das redes sociais. Nós vamos ter 2 santas missas que vão ser transmitidas pela plataforma digital, às 8 e às 16 horas. E depois, às 17, nós vamos sair em uma carreata para abençoar o nosso povo. As celebrações serão retomadas em templos religiosos e aqui na Igreja de São João também não será diferente. Só que, assim como em todas as áreas, as igrejas também sofreram as consequências negativas trazidas pela pandemia. Na programação deste ano, dentro do festejo de São João, haverá a venda de quentinhas, camisas e até máscaras. Isso para conseguir fundos, um valor financeiro, recursos que vão ajudar as missas a serem realizadas novamente após a retomada com um pouco mais de tranquilidade. Amanhã, a partir das 11h30 da manhã, a equipe já está preparando para amanhã, a partir das 11h30, vai começar a servir R$15 cada quentinha destas. E nós vamos ter também uma camiseta especial de São João Batista com a máscara, porque é terrível a gente ter que parar, como o comércio, todo mundo parou. Mas aqui a igreja não tinha nenhum fundo, e eu assumi no dia 15 de março, e no dia 22 tivemos que fechar tudo. E agora que estamos voltando dessa maneira online. Se volte bem, né? Em homenagem aí a São João. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. E para acessar, basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui na tela. Vai lá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como o Bernardo, o Cláudio e o Thiago Jansen, direto de Brasília, que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo do Espigão da Ponta da Areia, em São Luís. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.